Quer aprender uma ferramenta que vai ajudar você a desenhar e a desenvolver todos os estilos de desenho que funciona para tatuagem? Fica no vídeo que eu quero logo começar aqui na lousa dizendo que esse aqui vai ser o seu primeiro passo. Esse é o primeiro passo e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou te ensinar como criar, desenvolver, desenrolar um dragão do rabo até a cabeça, da cabeça ao rabo. E o que isso tem a ver com a ferramenta que eu falei para você, que vai ajudar você a desenvolver todos os desenhos e estilos de tatu. Está exatamente aqui. O dragão é a mistura de 7 animais, segundo a mitologia. Então temos aqui a serpente, a gente tem aqui, né, o tigre, é um tigre bem bonito aqui. A gente tem aqui a pata de águia, parecendo um pé de galinha, mas é uma pata de águia. A gente tem aqui os chifres do cervo. A gente tem aqui as escamas de carpa. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos a orelha, um pouquinho, a orelhinha, a orelha do boi. E nós temos aqui, falei, serpente, tigre, águia, o chifre do cervo, as escamas de carpa, a orelha do boi e a cabeça de camelo, que inclusive tem um chifrinho aqui, né? Mas na verdade o chifre mesmo do dragão, a base que você pode estudar é o do cervo. Então, cara, imagina uma coisa. Você tem 7 animais para formar, né, um animal só. Doideira, né? Aqui ele tem o braço dele. Aqui ele vai ter a perna dele. Né? Aqui dentro ele tem as escamas. Né? Por fora ele tem os espinhos. Olha o quanto elemento você precisa dominar separadamente, depois juntar igual um quebra-cabeça, formar um único bicho. Esse treinamento te ajuda você a fluir muito melhor em qualquer outro estilo de tatu. Eu te afirmo isso porque desde quando eu tenho treinado o dragão com o meu próprio espírito, eu tenho desenvolvido melhor todos os desenhos que eu vou fazer, né? Todos os outros estilos que eu vou fazer. Temos aqui a barriga dele, né? Depois vem movimento do fogo, vem muita coisa. Por isso que eu disse que é uma série de vídeos, porque num vídeo só não ia caber, ia ficar muito extenso, e eu quero poder detalhar para você também poder aprender e principalmente aplicar a sua própria maneira. Obviamente que aqui o canal Tatologia não é um canal que você vai vir aqui e decorar o negócio para copiar. Eu quero que você venha até aqui, assista o vídeo, né, absorva e aplique a sua própria maneira, do seu jeito. Antes da gente continuar o vídeo, eu gostaria de dizer que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você pode também compartilhar com um amigo seu. E, obviamente, se você gostar do vídeo, deixa seu like porque ajuda aqui eu trazer mais e melhores vídeos para poder, né, compartilhar esse conhecimento que eu venho desenvolvendo ao longo aí de 25 anos. Beleza? O primeiro passo é esse, embora o dragão ele tenha muito movimento, por conta do corpo da serpente. Por falar em movimento, esse é o seu segundo passo. Então você pega a mesma linha e põe um movimento nela. A princípio, cara, pensa assim, ó, qual é a melhor maneira de eu simplificar aquilo que eu estou enxergando? Porque às vezes aquilo que eu estou enxergando, e normalmente é assim, ele tem muita coisa na minha frente ali. Quando eu me deparo com aquilo, é muito detalhe para eu aprender. Qualquer coisa que eu vou aprender, qualquer estilo de desenho, para mim aplicar, né, no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, o primeiro passo que eu busco observar, né, falar, cara, eu preciso simplificar isso daqui, para mim poder dar o primeiro passo. Se eu olho uma coisa muito rebuscada, né, e acontece duas coisas. Primeiro, eu desanimo, eu falo, nossa senhora, isso aí tem muita coisa, como que esse cara chegou nesse nível, como que eu vou conseguir fazer algo parecido, né, enfim. Ou isso é um caminho, ou outro caminho é eu olhar, começar a fazer, né, pegar ali umas referências e achar que eu estou fazendo aquilo que está bom. Né? Aí o ego ali me domina e eu acho que aquilo ali está saindo alguma coisa, acho até que está melhor que aquilo que eu vi. E quando não, quando às vezes está muito é ruim. Né? Então, primeira coisa, eu tenho que ter um olhar franco para o meu trabalho. Falar, cara, isso que eu estou fazendo não está bom, eu preciso de melhorar cada vez mais. Isso só eu posso fazer por mim, só você pode fazer por você. E o outro passo, como eu disse, é você olhar e simplificar. Então, imaginar que a gente tem 7 animais, né? Imaginar que os 7 passos do dragão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E nós estamos aqui, a gente precisa de, se a gente olha para tudo isso, a gente quer chegar aqui, a gente quer desenhar e dominar, né,
um dragão muito louco, fazer ele todo rebuscado e tudo mais. A gente quer. Quando a gente olha e não tem um passo a passo, igual subir uma escada, a gente fala, pô, né? Já começa ali, já desiste, para, levanta, toma um café, procrastina, deixa para outro dia, porque o cérebro não quer aquilo ali, não quer que você sente e desenvolve, porque né, e você não sabe ainda, você não tem nada nas prateleiras do seu cérebro. Então você não é preguiça, às vezes você está até tentando, mas você não está conseguindo fazer, né? Ou tem aquele cara que eu acabei de falar que faz ali, acha que tá bonito, né? E posta. Não é esse o meu caso, não é esse o seu caso. Porque você está no vídeo até agora porque você quer aprender, você quer desenvolver, você quer aprimorar. Você quer ouvir o que eu tenho para te falar, né? Cara, o primeiro passo está aqui, ó, certo? O primeiro passo é esse. Então, quando a gente pega aqui, que é o primeiro passo, a gente fala, pô, uma linha reta, eu faço. Então, eu que não tinha feito nada até agora, eu só estava olhando um dragão rebuscado, agora eu simplifico, eu falo, porque no final das contas é tudo linha, círculo, linha curva, linha reta, círculo, no final das contas é tudo forma geométrica. Então você já olha isso e agora fala, cara, tem um monte de forma geométrica que eu preciso decifrar, igual um quebra-cabeça, eu preciso conectar as peças. Agora deixa de lado um pouco, deixa eu começar pelo primeiro passo, uma linha. Pô, quando eu dei o primeiro passo, a minha autoestima já aumentou, eu já dominei o primeiro passo. Né? Tudo bem, ele ainda não é o dragão, mas ele vai ser. Então, aqui é o segundo, porque eu dei um movimento para essa linha reta. Né? Eu mantive na minha cabeça, agora eu aprendi, talvez você não sabia, assim como eu também não sabia, que o dragão é a mistura de 7 né, animais, segundo a mitologia. Né? Foi aqueles 7 animais que eu já coloquei aqui. Cara, bom, comecei, né? Dei o segundo passo. O terceiro passo, então, é eu fazer uma cabeça. Retiro o que eu disse. Eu fazer um círculo. Percebe como já? Pô, mas cabeça? Na hora que eu falei cabeça, você já pensou, nossa, cabeça do dragão. Nossa, tem chifre, tem olho, tem bigode, tem barba, tem né, a barba do tigre, inclusive, aproveitando para falar. Tem, nossa senhora, lá vem o zóio com a cabeça. Calma, mas se a gente falar assim, ó, a cabeça a princípio é um círculo. Terceiro passo. Terceiro passo. A cabeça já não é mais uma cabeça agora, já é um círculo, né? Então, cara, nós estamos indo agora para o quarto passo, né? Só um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar. Faça a sua linha, dê o movimento. Na hora que você vem para pôr círculo, não é a cabeça mais não, tá? Aliás, nem estamos desenhando dragão mais. Estamos desenhando linhas e círculos e formas geométricas. Né, a partir de uma coisa estática, a gente veio dando movimento. E agora a gente vai começar a encher isso. Na cabeça aqui, na hora que você vai pôr, obviamente, né? Mantém na tua cabeça. Na hora que você vai fazer a cabeça, mantém na sua cabeça. Faça o círculo proporcional de acordo com a linha, né? Aí você mais ou menos proporcional. Eu digo esse mais ou menos, porque afinal de contas, esses aqui são os primeiros esboços. Você não tem que estar preso exatamente desse tamanho aqui só porque você fez, a princípio, a primeira linha. Você tem a liberdade ali de crescer ela mais um pouquinho. De repente você fez uma cabeça assim, você tem a liberdade de fazer um pouquinho maior, não tem problema. Mas busque fazer mais ou menos proporcional de acordo com a linha, tá? Depois, ó, linha paralela. Agora é o seguinte, eu nunca assisti um vídeo assim quando eu estava começando os meus primeiros dragões, e eu já te falo quando foi isso, que é mais ou menos por volta de 2008, 2000, tá tudo desde 2000. Então ali para 2008, 2008, acima de 2009, eu comecei a olhar mais para o dragão e tentar desenhar aquilo. Né? Eu comecei a ter acesso a uns livros que eu não tinha, né? Eu comecei devagarzinho. Eu não assisti um vídeo como esse na época, né? Então eu quero aqui poder hoje, depois desses anos, né? Não te digo nem de 25 anos de carreira, mas vamos colocar ali, vamos arredondar aqui 2010, para ficar mais fácil. Estou gravando esse vídeo em 2025. Quero te passar o que eu venho aprendendo em 15 anos, então, desenhando dragão, né? Na época, em 2008, 2009, 2010, eu não tinha assistido um vídeo assim. Então, porque se eu tivesse assistido, talvez eu tinha refletido mais, talvez eu tinha pego aquele conhecimento e aplicado aos livros que eu estava vendo, porque o livro estava lá, só as imagens. Né? Eu tinha que olhar e ficar repetindo o desenho, tentando entender, fazendo do meu jeito e tal, né? Para falar a verdade, nem essa história da mitologia sobre os 7 animais eu sabia. Fui saber um tempo atrás aí. Agora, voltando aqui, eu espero, por isso que eu falei isso, porque eu espero que o vídeo te ajude, né?
Então, na hora que a gente está aqui nesse movimento, a gente já colocou as linhas paralelas. Ah, principal porque eu falei isso agora é que assim, ó, não ignore nenhuma informação, né? Nem só do vídeo, nada que você tiver disposto a aprender. Tem coisa que às vezes parece simples. Então, eu começo o vídeo falando de uma linha reta, né? Talvez tem gente que nem está mais aqui, né? Você está aqui assistindo ainda, mas talvez tem gente que já foi para outro vídeo, aquela pessoa que, né, que pula de vídeo em vídeo, nunca assiste nada, quer muita informação, mas na verdade não está peneirando e prestando atenção, né, no menos é mais, né? Quando você domina algo, né, de acordo mesmo, não quando você passou o olho, ouviu sobre, não, quando você ouviu, parou, entendeu, aplicou, aí você realmente aprendeu. Então assim, tem coisas que se eu tivesse assistido um vídeo como esse, talvez eu mesmo teria falado assim, pô, meu cara começa com uma linha, pô, não, queria saber de um dragão muito louco, né? Porque às vezes a gente cai na armadilha de querer rápido as coisas. Na hora que você estiver praticando, não ignore nenhum passo a passo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Ele começa simples, ele vem, né, gradativamente, vai aumentando, né, e quando você menos espera, cara, você está fazendo aqui não no automático, mas com tranquilidade, né? Muita coisa até parece que aquilo já estava em você, né? Mas não é que estava em você, que você veio desenvolvendo, não só através do vídeo aqui, mas nos seus estudos aí também, né? Então, assim, alguns exercícios, né, parecem mais simples, né, e outros não parecem tanto assim, outros a gente tem que treinar um pouco mais, né? Porque a gente pensa assim, ó, bom, mas fazer duas linhas paralelas, né, até aí é fácil. Agora eu quero abrir um outro adendo aqui. Lá atrás, quando eu comecei a tatuar, eu fazia de todos os tipos de desenho, né? Para falar a verdade, até hoje eu faço uma variação muito grande. Eu só não posto, né? Porque a gente sabe que hoje os clientes é mais fácil para eles poderem entender um determinado tipo de estilo, né? E para nós é mais fácil da gente vender, né? De a gente conectar, né? Então vem a conexão primeiro, depois vem a venda, porque vem o cliente, né? Ele entra em contato, fica muito mais fácil dele entender aquilo, dele ter uma leitura nas redes sociais do que a gente faz. Então, de fato, a gente pegar ali um estilo, talvez dois no máximo, e ir postando aquilo, a gente tem uma coisa mais limpa, tal. Mas eu faço muita coisa até hoje em dia, eu continuo fazendo, mas não posto tudo. Quando eu comecei, eu fazia inclusive, né, tribal, aqueles tribais, não é esses tribal que a gente tem hoje em dia, não, são uma variação de estilos de tribal, um mais bonito que o outro, um mais técnico do que o outro. Na época era um tribal, não que não tinha técnica, mas aquele tribal mais aleatório, com pontas aleatórias. Eu estou falando isso nesse momento, é um adendo para dizer sobre o exercício. Que o tribal, na ocasião, o meu desafio era quando vai fazer uma ponta, né, você passa uma linha, né, mesmo decalcado, enfim, inclusive na época eu só decalcava, né, não fazia os freehands igual eu faço agora. E depois, mesmo no decalque, vim fazer a outra linha paralela e aquilo afiar, mas assim, encontrar, na verdade, de uma maneira afiada, né? Aquilo era um desafio, né? E é até hoje, né? Porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote, achando, isso aqui eu já sei. E às vezes, né? Então a gente tem que sempre manter ali o foco do começo ao fim no que a gente está fazendo. A questão é que fazer duas linhas paralelas é muito difícil. E fazer elas afunilando e se encontrando sem fazer um bico, porque quando acontecia isso aqui, ó, eu nem dormia, cara. Porque encontrava depois, né? Agora ir fazendo, afunilando e virar alguma ponta de uma espada, né, afiada, isso é muito difícil. Então exige um treinamento. Então, isso aqui é um treinamento que lá na frente o seu dragão tá com uma postura, tá elegante, tá agressivo, né? Porque senão a gente não detecta. Quando a gente não detecta onde está o erro, chega no final do desenho, terminou, olha. Quando a gente tem um olhar sincero, a gente fala, putz, mas não está legal, e a gente não consegue detectar onde está. Quando a gente vem dominando passo a passo, observando o primeiro passo que foi dado, sempre o segundo, não, chequei, beleza, agora eu vou para o segundo. Legal, agora eu vou para o segundo. Terceiro. Tem muito mais chance da gente ter um dragão com mais desenvoltura, né? E com isso, nós vamos aplicar nos outros estilos de tatu também, tudo que a gente vai aprender aqui. Então, não ignore fazer duas linhas paralelas, seja no seu tablet, seja, apesar que o tablet ele tem os seus ferramentas ali que te ajudam a corrigir o seu próprio treinamento. Então, ali eu acho que é um atalho enganoso, né? Então, assim, um bom exercício mesmo, lápis e papel, né? Caneta, papel, freehand, enfim, né? A lousa, como eu estou aqui agora.
Então isso daqui me ajudou, por exemplo, a hoje fazer o dragão, né? Os tribais que eu fazia lá atrás. Voltando aqui então, nós temos aqui num quinto momento aqui, né? Num quinto passo, né? A cabecinha dele ali já de camelo, né? Ou até de girafa, né? Mas esse ainda não é o quinto passo. O quinto passo, na verdade, é você, na verdade, me empolguei aqui, mas o quinto passo, ele é de acordo com o círculo que você colocou, você colocou o círculo de acordo com o tamanho da linha que você fez, né? Você mediu ali mais ou menos proporcional, você colocou o círculo, colocou as duas linhas paralelas já. Agora, o que eu sempre tenho feito, que tem me ajudado, eu vou falar agora sobre um pouquinho das medidas dele, da construção, onde você vai colocar os braços, as pernas e tudo mais, tem me ajudado é ficar ali entre 2,5 cabeça e 3 até os braços, da cabeça até os braços. Então eu faço isso aqui, ó, 1, 2, 2,5, às vezes 3. Então assim, mais ou menos, porque, né, às vezes eu estou fazendo um freehand, às vezes eu ponho 3 para funcionar melhor no tamanho da pessoa, às vezes eu ponho 2,5, é uma medida que eu tenho seguido, isso tem funcionado muito para mim, tá? Então você pode aplicar aí para você também, depois você me conta aqui nos comentários. Do ombro, então, né, para até a cintura, eu tenho colocado mais ou menos, tá? 5, 4,5, 5, tá bom? Aqui, ó. E daqui até o rabo, pode ver que eu até já dei uma espichada, e eu acabei de falar que você não precisa ficar preso exatamente. O rabo, normalmente, né, ele é um pouquinho maior, mas ele não é o corpo dele inteiro. Ele não é o mesmo tamanho do corpo todo aqui, né? Então eu tenho colocado aqui mais ou menos 5 também, né? E só que diminuindo, né? Então 1, 2, 3, 5, ó. Vou ter mais um pouquinho aqui, tá? Então o rabo ali, você põe umas 5, né? E aí, dependendo do desenho, dependendo do movimento que você fez, dependendo da superfície que tá, às vezes você já está desenhando no corpo, às vezes você está desenhando no papel, dá para espichar um pouquinho mais, né? Não deixa o rabo curto aqui, né? Porque senão vai ficar parecendo ali um rabo de, sei lá, de lagartixa, e o vídeo aqui é sobre dragão. Então, cara, esses são os 5 primeiros passos, certo? Aqui tem, para a gente finalizar esse vídeo com artes marciais, eu quero dizer para você que a grande sacada aqui que eu tenho colocado, e aí no próximo vídeo eu já vou te dar um spoiler, nós vamos falar do equilíbrio do dragão, do equilíbrio, isso aqui nós estamos só fazendo o embrião por enquanto, fazendo os primeiros passos da construção. Mas para finalizar com artes marciais é o seguinte, olha o que eu vou desenhar aqui, né? Cara, que desenho top. Isso aqui que eu fiz, né? Aliás, eu fiz aqui porque se eu fizer aqui o movimento, como eu vou fazer agora, talvez você não vai ver minhas pernas. Mas essa é uma sacada quando eu percebi isso, né, lá atrás, eu falei, cara, isso é uma das coisas que me ajuda a eu equilibrar esse bicho. Porque imagina o dragão, ele não é uma criatura, ele não é bobo, ele não voa de maneira desengonçada, né? E quantas vezes eu já vi dragão assim, com a cara de tonto, sabe, com os braços ali, né? E aí vários erros, né? Inclusive eu já desenhei dragão desse jeito também. Mas quando eu percebi uma das coisas que balanceava, que dava balanço para ele, sem ficar duro, né? Ele dava aquela firmeza, mas ao mesmo tempo, né, não atrapalhava o flow que eu estava desenhando, era os braços, era o movimento dos braços, né, comparado com o movimento das pernas, né? Ou somente o movimento dos braços, caso, né, você está fazendo ali um meio dragão, está saindo do fundo, enfim, né? Nós vamos falar do fundo também nos próximos vídeos, como composição e tudo mais. Mas vamos lá, ó. O desenho, então vamos no braço primeiro. O desenho do braço, você vai imaginar um cara lutando Kung Fu ou Karatê, né? Que o cara nunca vai fazer um golpe assim, ó. Um golpe meio mole, meio, entendeu? O corpo meio... Então o cara vai estar sempre posicionado e quando ele vai dar um soco, pode ver, né? Boxe. O cara dá um soco, ele faz isso daqui, ó. Karatê, Kung Fu, né? Você estica um braço do dragão e você encolhe o outro. Isso daqui, ó. Opa, vamos quebrar o cenário, não. Isso daqui, ó,
ajuda, certo? Isso daqui, ó. Isso daqui ajuda você equilibrar o seu dragão. Aí, obviamente, por isso que é um passo a passo, porque você tem que ter vindo já com um flow legal, desde a linha, não é somente agora você pôr um braço esticado, às vezes seu dragão está ruim ainda no momento, como o meu já teve muito ruim, como está muito melhor agora e como eu sei que eu vou melhorar cada vez mais que eu venho aqui compartilhar, inclusive, né? Então a gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo. Você quer continuar aprendendo, se inscreva para você continuar voltando aqui e eu continuar te ensinando. Mas para a gente finalizar esse vídeo é aqui, ó. Uma das coisas que, meu, tem um balanço, mantém o balanço dele ali, o equilíbrio, muito bom, é um braço encolhido e um braço esticado. É esse movimento. Agora, olha isso aqui que interessante. Pensa assim, ó, não o meu braço, mas esse movimento. Os braços do dragão é uma letra C. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma luz do cenário. Vamos pegar uma luz do cenário. Nós temos aqui, ó. Então aqui tem um círculo, né? Um círculo aqui e aqui tem outro. Isso aqui é o eixo, está no meio. Então, não é nada mais, nada menos que essa articulação aqui, ó. Não é nada mais, nada menos que isso. Tá? É isso daqui, ó. Né? Então aqui a gente tem o meio, então ele faz esse pêndulo aqui, né? Aqui tem os ombros. Letra C que eu falei, né? Do outro lado, a letra C. Você fala, mas isso aqui não é um C, né? Aqui já parece um C, obviamente. Então, para braços, letra C. Perna, letra Z. Tá? Lógico, o C, né? Você pode encolher o C. Isso aqui é um C. Você pode vir abrir no C. Tá? A questão é a articulação. Ele saiu do ombro aqui. Aqui tem o eixo dele. Aqui estava o corpo dele. Aqui é o ombro. Então ele tem uma articulação aqui. Pronto. Aqui já seria a garra de águia. Isso aí, você tá afiado. Tá bom? A perna de Z, de zóio, prazer. Aí você não vai esquecer, hein? É a mesma coisa. O eixo aqui, né? Sai a perna aqui. Então ela faz isso. Pô, mas isso aqui não é um Z. Se você esticar, ele é um Z. Você pode encolher, esticar da maneira que você quiser. Então a questão é a articulação. Depois que ele saiu da cintura, né? Aqui articulou aqui, ó. Né? Aí aqui eu tenho uma articulação, aqui eu tenho outra, que é onde ele tem aqueles espinhos dele, né? E aqui eu tenho a garra dele. Tá? Tem bastante coisa, tem bastante coisa. Esse só foi o primeiro passo, só foi o primeiro vídeo. O vídeo foi legal para você? Fez sentido? Né? Comenta aqui, né? Fala o que você achou do vídeo, se te ajudou. Inclusive, tem duas maneiras de aprender. Tem a maneira passiva, que é ficar olhando só ali, e a maneira ativa. Eu espero que poder te ensinar, interagir com você, e você daí aprendendo de maneira ativa, que é olhando aqui, entendendo, aplicando. Pega ali um caderno, né, o seu caderno de sketchbook, e vai desenhando isso aqui para você não esquecer, beleza? Quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com um amigo seu e acionar o sininho para você estar presente aqui no próximo vídeo. Valeu, quem envolve, desenvolve. Tamo junto, até o próximo vídeo. Nice.